foi falando, eu fui lembrando, eu fui fazendo algumas associações, né? Uhum. Então, foi trazendo muitas, eu trouxe muito essa questão da diástase, né? Da linha alba, né? Da reabilitação pós-parto. Reabilitação abdominal pós-parto também tem aumentado muito a procura. Muito. Muito, assim. As mulheres hoje é uma área que tá vindo muito, né, buscar. E muitas vezes já durante a gravidez, elas já estão preocupadas lá no pós. Exatamente. Então, foi muito importante para a gente ficar atento a isso, né? Para acender já aquela luzinha, nossa atenção, de como deve, o que a gente deve basear a nossa reabilitação também abdominal no pós-parto. Né? Que é extremamente importante. Começar o quanto antes, né? E eu digo que a reabilitação abdominal é também para quem não teve filhos. Eu tenho pacientes com disfunções abdominais que nunca gestaram, que levam a complicações do assoalho pélvico, porque a gente tem que pensar, né? Nós, querendo ou não, temos uma região meio desfavorável. Aí as pessoas costumam falar muito assim, tá, mas a diástase e os problemas do assoalho pélvico é porque o parto vaginal. E não é o parto vaginal a questão. É que a gente não sabe, a gente negligencia essa região. Exato, exatamente. Eu posso fazer alguns relatos assim que eu fui lembrando agora? Claro, deve. Enquanto você foi trazendo, né, falando muito dessa questão abdominal, e eu acho que é importante a gente falar isso para quem está aqui nos ouvindo, assim como a gente tem essa preocupação com a reabilitação abdominal, a gente também deve lembrar, aqui é porque o recorte que nós trouxemos foi da musculatura abdominal, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem pacientes com disfunção mesmo, com fraqueza abdominal, que também tem fraqueza de glúteo médio, de piriforme, né, do quadril, né? E que a gente também precisa olhar para eles. Eu lembro que quando eu estava lá na faculdade, pensando, né, que a gente sempre tem aquela dúvida, qual área vou seguir? E aí você, não vou fazer ortopedia. Foi uma das primeiras que eu falei, tá? Porque eu não vou ficar puxando o quadril de ninguém. Toma! E hoje, assim, toda paciente que eu atendo, que eu tô lá no quadril, assim, eu lembro dessa frase que eu falei. É bem isso, né? Aquela história do cuspir pra cima. Exatamente. E tô lá eu feliz da vida, inclusive, né? Fazendo esse trabalho. Então, a gente sempre tem que lembrar mesmo dessa musculatura extra assoalho pélvico, né? Que não é só assoalho pélvico, que nós... aceitando aqui as pessoas, que nós trabalhamos. A gente sempre precisa lembrar que esse assoalho pélvico está dentro de um corpo, de um organismo. E assim, a gente ainda não tem muita evidência sobre, mas a gente que tem essa noção de biomecânica e cinesiologia, glúteo médio, ele estabiliza quadril junto com o assoalho pélvico. Se eu tenho uma instabilidade de quadril, eu vou ter uma instabilidade abdominal, principalmente de linha alba, que é tecido conjuntivo. Se a linha alba está ali para fazer essa conexão e transmissão de força, se eu tenho um ponto instável, vai ser influenciado. Então, se eu não olhar para esse glúteo, se eu não fizer um Trendelenburg, que é o clássico da traumato, por exemplo, eu não vou saber. E uma gestante, eu preciso avaliar isso. É extremamente importante. Inclusive, eu quero aproveitar esse gancho que você falou de gestante, que teve um questionamento no chat, né? Do primeiro vídeo que você mostrou da paciente, que é a paciente de pós-parto, que ela está com o abdômen mais flácido. E ela tá com o abdômen mais escurecido, né? E aí teve o Luiz, ele quer saber por que dessa condição, por que ela tá com esse abdômen mais escurecido. Essa questão da linha nigra, ela tem muito a ver com alteração hormonal, né? Porque também tem diferença. A linha nigra, eu acredito que é esse o nome, né? Agora me fugiu o nome, mas eu acredito sim. E linha alba, são coisas diferentes. A linha nigra, ela surge ali justamente por causa de aumento de pigmentação que tem na gestação. Tem algumas pessoas que vão ter um aumento de pigmentação nessa região, axilas, virilha, buço, e assim por diante. É um aumento de pigmentação que acontece na gestação. E tende a ir diminuindo no pós-parto. É hormonal. No pós-parto ele tende a diminuir, mas ele permanece ainda durante algum tempo, essa alteração da pigmentação. Sabe que a gente tem, assim, essa questão do pós-parto, se a gente pegar na literatura, ela vai variar de 6, 8 meses a 1 ano até 2 anos. Então, depende muito da individualidade de cada um. Exato. E aí volta aquela história da pressa, né? Do querer sair da maternidade bonitinha. Não, a gente precisa respeitar esse organismo. Exatamente. E assim, explicar para elas que a gente entende e acolhe essa sensação, porém faz parte do pós-parto, que o corpo tem tempo.
Mas se a gente der os estímulos certos o quanto antes, sem sobrecarregar uma mãe que passa quase um mês sem dormir direito, então a gente consegue voltar muito bem. Tem que levar isso em consideração também. Teve um outro questionamento, considerações que colocaram aqui no chat, que essa eu quero que você comente. Tá? Exatamente, Janine. Pigmentação da pele negra é mais ainda e tem pouca elasticidade o tipo de pele. A Janine também que comentou, descobri que pompoarismo ajuda na incontinência urinária. Gente, essa questão, esse tema é algo que vai sempre estar junto com a gente, né? Sempre. Até levanto o dedo para falar. Essa questão do pompoarismo, eu sempre digo assim, a gente não pode brigar com tudo. Mas o pompoarismo, ele é milenar. O objetivo do pompoarismo é o prazer feminino. Só que alguém pegou e apurou, estudou, refinou, que é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Então, são coisas distintas. Mas alguém pegou para estudar. Mas é milenar. Tem uma base ali, né? Parecida, sim. Né? Tem uma origem ali, querendo ou não, você está ativando essa musculatura perineal. Mas tem muita coisa que está lá na ciência e o que foi trazido lá do milenado, que se acreditava, que a gente foi desvendando, né? Desmistificando algumas questões. E eu acho que esse tema também é legal, fugindo um pouquinho do tema da aula que a gente trouxe para cá, mas esse é um tema bacana para a gente falar, porque acho que traz muita confusão mesmo, assim, dessa mistura de conceitos, né? De fisioterapia pélvica é o pompoarismo. E não é. Fisioterapia pélvica vai muito além do que seria a base do pompoarismo, né? Pompoarismo, do jeito que a Janine viu, né? Lembrando, né, que pompoarismo ajuda na incontinência urinária, eu também já vi que melhora, que cura a endometriose, que é bom para vaginismo, que o vaginismo, gente, para quem não sabe, é um termo até que está em desuso, né? Mas é uma condição em que a mulher não consegue ter uma relação sexual com penetração por conta de uma hiperatividade muito intensa da musculatura vaginal. Então, é uma condição que gera muito sofrimento para essas mulheres e diz que o pompoarismo cura. Enquanto, na verdade, o que a gente precisa fazer é o contrário do que aquilo que o pompoarismo propõe. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente vê na internet, em sites, muitas vezes que a gente não sabe qual que é a origem da fonte, né? Hoje em dia, as informações elas estão muito abertas e sem muito rigor na apuração, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, com as associações que nós fazemos, porque realmente é uma área muito delicada, né? O Vitor estava falando lá no início, é uma área com tabus, né? Cheio de tabus ainda envolvidos, mas que tem muita ciência e embasamento mesmo por trás de tudo isso que a gente fala. E eu acho que a gente precisa delimitar, né, isso. Então, pompoarismo, eu acho bacana. Eu já briguei muito, tá, com o pompoarismo, confesso para vocês. Hoje eu não brigo mais. Porque eu acho que, querendo ou não, pro bem ou pro mal, ele tá fazendo com que essas mulheres ativem essa musculatura pélvica, né? Que procurem entender que músculo é esse que elas têm lá na região íntima que pode fazer alguma ativação, alguma movimentação e procure buscar mais ajuda depois com isso. Então, eu já tive alguns pacientes, inclusive, que vieram para mim depois que começaram a fazer o pompoarismo. Então, quiseram fazer da maneira mais adequada, mais correta, saber se estava fazendo da maneira certa, né? Então, elas buscaram a ajuda da fisioterapia. Exatamente. E isso faz muita diferença. E, assim, o termo vai aparecer em vários lugares, pessoas vão vender o seu produto assim, mas agora vocês têm o conhecimento de saber qual que é a diferença. Exatamente. Tá? E isso vale para tudo, né, gente, que vocês encontram na internet. Então, enquanto a Débora estava falando, ela trouxe diversos artigos, né, pesquisas, ela foi citando algumas coisas. Então, existe todo um estudo mesmo, né, uma preparação séria por trás dessas técnicas de reabilitação. Então, não foi nada milagroso de uma hora para outra. Exato.